Fiesc, Indústria Forte é Desenvolvimento. E OSESC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, informam. A seguir, Estado de Excelência. Está no ar mais uma edição do Estado de Excelência, que tem o apoio da OSESC, da FECOAGRO, da Fiesc, da ENGE, do Sistema FEComércio, SESC, SENAC, da FAESC, do Cicobi e da Aurora Alimentos. Veja os destaques do programa. O Canal de Suez, uma das vias marítimas mais movimentadas do mundo, foi construído por um diplomata, o francês Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps foi um diplomata de uma dinastia de diplomatas franceses e nunca foi um engenheiro, porque toda a gente pensava que Ferdinand de Lesseps foi um engenheiro. Nossa homenagem para a alegria e a irreverência do Tullio Cavalazzi, o criador da Orquestra Filarmônica de Terrence. Isso causava muitos risos e, evidentemente, seria a primeira orquestra em que ninguém toca nada. Agora vamos às informações de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Você sabia que Santa Catarina tem a melhor expectativa de vida do país? Pois é, vivemos mais do que os brasileiros residentes em outros estados. Segundo dados do IBGE, em 2019, a expectativa de vida do catarinense foi de 79,9 anos. A média nacional foi de 76,5 anos. Ou seja, os catarinenses vivem 3,4 anos a mais do que a média dos brasileiros. A projeção desses dados para 2030 é de 82,3 anos para Santa Catarina e de 78,6 anos para o Brasil. Esses resultados são decorrentes de vários fatores. Dentre eles destacam-se a condição de saúde, a educação e a renda da população. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Catarinense da Excelência, edição 2021. A cerimônia acontece desde 2005 e já premiou mais de 80 organizações. Toda e qualquer organização pode participar, seja ela pequena, média, grande, do setor público, do setor privado, da indústria, do comércio ou da prestação de serviços. O objetivo é que as organizações possam serem mais competitivas, se tornarem e perpetuarem os seus negócios ao longo do tempo. Promovida pelo Excelência SC, a premiação chega à 16ª edição e tem como objetivo reconhecer empresas que se destacam pela implantação de ferramentas do seu modelo de gestão. O prêmio contempla 4 modalidades. Nível 1, 125 pontos. Primeiros passos rumo à excelência. Nível 2, 250 pontos. Compromisso com a excelência. Nível 3, 500 pontos. Rumo à excelência. Nível 4, 750 pontos. Rumo à classe mundial. Empresas de todo o estado têm até o dia 28 de maio para se inscrever. A vinícola mais bela de Santa Catarina, a Vila Francione, encerra o período de colheita superando as expectativas. A Vindima 2021 começou em fevereiro e terminou agora, em abril. Primeiro foram as uvas brancas, depois as tintas. Encerramos agora no mês de abril a colheita das uvas na Vila Francione. Este ano foi um ano desafiador, mas conseguimos uma excelente maturação nas uvas brancas, onde se manteve uma acidez bastante presente, aliada a uma excelente maturação das uvas, trará aos vinhos aromas bastante complexos, né? Na Sauvignon Blanc, um toque das frutas brancas, aliado
ao floral e ao herbáceo característico da variedade. Na Chardonnay, a excelente maturação vai trazer complexidade no envelhecimento nos vinhos nos barris de carvalho. Já nas uvas tintas, que foram colhidas logo em seguida, se mantém a característica da acidez, que é uma característica presente em quase todos os vinhos aqui da Serra Catarinense. Isso fará com que se tenha um vinho com um frescor bastante interessante e que brindarão aos nossos consumidores nos próximos anos. Após a colheita, as uvas de diferentes castas passam por um processo de vinificação até se tornarem preciosidades líquidas, espumantes, tintos, brancos e rosés. No final, 100 mil garrafas de vinho de altíssima qualidade estarão no mercado. Nos últimos dias, a imprensa mundial tem destacado a notícia sobre o bloqueio do Canal de Suez, uma das vias marítimas mais movimentadas do mundo. Mas você conhece a história do Canal de Suez, por onde passa 12% da economia do planeta? Em dezembro de 2009, o programa Estado de Excelência cobriu a exposição Ferdinand de Lesseps e a construção, no Egito, do Canal de Suez, que o governo do estado de Santa Catarina e a ENGIE Brasil Energia, na época Tractebel Energia, trouxeram para Florianópolis. Essa exposição sobre o Canal de Suez tem um símbolo para mim. E o símbolo, o canal foi construído para juntar dois continentes, duas partes do mar, Mediterrâneo, o Golfo Pérsico. Antes a gente deveria fazer o tom da África. Agora, meu símbolo desse canal e dessa exposição é que o Canal de Suez é também o canal da cooperação entre a França e o Brasil e o canal do carinho entre a França e o estado de Santa Catarina. A ideia de ligar o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo é tão antiga que até os faraós já haviam cogitado esse projeto. Até Napoleão tentou, em 1798, porém os engenheiros disseram que era impossível construir o canal, alegando que havia uma diferença de 10 metros de nível entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Pois bem, coube a um diplomata francês, Ferdinand de Lesseps, realizar esse sonho. Quando olhamos para uma figura como Ferdinand de Lesseps, e por isso a existência dessa exposição magnífica, né? E nós queremos nos transportar para aquele tempo. Você não pode imaginar, analisar, e você colocou muito bem a questão, daquilo que aconteceu, da grandeza daquilo que aconteceu, sob a ótica atual, né? Sobre a tecnologia atual. Não, é uma obra olhada pelo período. Aqui nós temos até a música daquele momento. Nós sentirmos, nos transportarmos no tempo e percebermos o quão difícil era olhar para 163 quilômetros de areia com os rudimentos da engenharia que se tinha naquele momento e de equipamentos, e as questões políticas que isso tudo ensejava, e dizer sim, eu posso fazer. Esse é a questão central do empreendedor. A intuição é um saber que mistura o racional com o intuitivo, né? Com o sonho, com o movimento não só da pessoa, não só do país, da empresa, mas da espécie humana. É a espécie humana que está ali representada por Ferdinand de Lesseps naquele momento, rompendo, é a espécie humana e ele que está na frente da espécie humana. Ferdinand de Lesseps teve uma sorte, que ele foi meio tutor do filho do Pachá. Depois esse príncipe
tornou-se o Pachá. E aí ele conseguiu, a grande dificuldade era conseguir autorização do Egito, do Império do Egito, para fazer essa obra. E ele conseguiu autorização pela ascendência que ele tinha sobre o governante egípcio. Ferdinand de Lesseps fue un diplomata de una dinastía de diplomatas franceses y nunca fue un ingeniero, porque toda la gente pensaba que Ferdinand de Lesseps fue un ingeniero. Lo que tenemos que decir y lo que es importante, como lo decía Jules Verne, Ferdinand de Lesseps tenía el genio de la voluntad, es decir, tenía una red muy importante de personas que habían encontrado durante todo su recorrido diplomático en Egipto, en Francia, en España. Toda esta gente le han ayudado mucho para la construcción del Canal de Suez. Em 1854, Ferdinand de Lesseps apresentou ao vice-rei do Egito, Said Pachá, o projeto do canal, a obra mais expressiva do século XIX. A obra foi iniciada dia 25 de abril de 1859. 10 anos depois, em 17 de novembro de 1869, ela estava concluída. O canal tem 162 quilômetros de comprimento e 365 metros de largura e possibilita que embarcações naveguem da Europa até a Ásia sem precisar contornar a África pelo Cabo da Boa Esperança. Una economía de kilómetros, porque atravesar el Canal de Suez, que tiene solamente 162 kilómetros, era una economía de más de 6.000 kilómetros por contornar África por el Cabo de Boa Esperança. Entonces, todos los barcos de comercio que querían ir hasta India tenían que contornar toda África para ir hasta India. Gracias al Canal de Suez, el viaje fue de miles de kilómetros, miles o 2.000, pero no 6 o 7.000. Fue una verdadera economía. 3 días en el siglo XIX para atravessar el Canal de Suez. Hoy son 10 horas. O Ferdinand de Lesseps, acho que ainda 200 anos, quase 200 anos depois, é um exemplo para nós, para a França, para os franceses, mas para todo mundo, como um exemplo que uma pessoa, um ser humano, pode ultrapassar as dificuldades. E quais as dificuldades? Fazer um canal através do deserto para demonstrar que a vontade humana, que a vontade do ser humano é a coisa mais importante. Hoje o programa faz homenagem à alegria, à criatividade e à irreverência do Tullio Cavalazzi, um folião que se tornou referência do Carnaval de Florianópolis. O Tullio Cavalazzi, ele foi uma figura genial. É assim que descrevem os amigos dele. Os amigos, os vizinhos, as pessoas que conviveram com ele profissionalmente. Muito inteligente, um leitor ávido de muita cultura. Ele, da mesma forma, fazia com que essa sua cultura contribuísse no seu humor, era muito perspicaz no humor. Então, ele escreveu, ele praticou, ele, como artista plástico amador que era, ele também pintou quadros, trabalhou com esculturas, teve uma fase muito ligada à fotografia. Ele, desde sempre, cultivou a compra de máquinas fotográficas, depois revelava as próprias fotografias em casa, e tudo isso fez ele ter uma visão geral sobre as questões da cidade de uma maneira muito cultural. Tullio, teu pai criou uma das manifestações mais originais do Carnaval da ilha de Santa Catarina. Aliás, a única manifestação carnavalesca genuinamente brasileira, a Orquestra Filarmônica Desterrense. Essa tua fala de que seria, ou de que é a única manifestação genuinamente brasileira no Carnaval, ela é fato. Ela ocorre aí com uma aferição da Academia Brasileira de Belas Artes, no Rio de Janeiro, após uma visita aqui de um de seus integrantes, do Sabino, que foi inclusive o criador da Marquês de Sapucaí, identificando na Filarmônica como algo que foi criado
exclusivamente aqui no Brasil, né? Uma vez que o carnaval de rua, as escolas de samba têm a sua origem no intrudo, que já é uma importação, vamos dizer assim, cultural, mas a Filarmônica não. A Filarmônica cria algo que só existe aqui e com pessoas da cidade que acabaram ganhando o mundo, né? Porque ela é repetida, a imagem e a ideia da Orquestra Filarmônica Destrenhense é repetida no mundo todo. De onde veio a ideia da Filarmônica, Tulo? A história contada por ele, né, pelos fundadores, é de que eles, num primeiro momento, constituintes de um bloco carnavalesco, né, um bloco de sujos, né, uma tradição grande aqui também da nossa cidade, vestidos de mulher, com aquele bloco que eles denominavam de as desapercebidas do amor, cada qual recepcionando o vestidinho, a camisola, uma peça de roupa da sua irmã, da sua mãe, até da própria vovó. Eles saem, então, no carnaval de rua, mas acabam aí tendo a atenção chamada pela polícia. A polícia local entende que aquilo ali é um ato de subversão, que não é hora e nem a forma de se sair vestido de mulher. Então, as desapercebidas do amor são presas, e aí, por conta dessa prisão, vem a ideia. Então, com que roupa eu vou? Foi o ponto de partida? Ele conta e contou diversas vezes para nós, e a gente sempre em conversas com aquelas figuras que compuseram a Filarmônica, que, num sinal de protesto, então, já que não podia sair vestido de mulher, vamos sair vestidos de homens. Então, e como seria essa forma de protesto? Vamos sair como se fosse um cinema mudo. Vamos sair de uma maneira tal que a gente remeta a um sarau dos anos 30, dos anos 20, e que a gente possa, então, de uma maneira séria, curtir o carnaval, já que nós não podemos curtir de uma maneira com as desapercebidas do amor, de uma maneira alegre, vamos curtir de uma maneira séria. E aí vem a crítica através de uma orquestra, né, que seria uma orquestra em que os homens vestidos de preto, né, fechados, como de fato uma filarmônica, uma orquestra europeia se veste, de bigode, pudessem então constituir esse ato aí que seria desfilar pelas ruas de Florianópolis de uma maneira que eles não pudessem serem presos. Afinal de contas, de mulher não pode, de homem não pode nos prender. E aí é que eles então precisam dos instrumentos. E o primeiro ato é pegar a bateria do meu tio, o João Batista Barreto, o Caterva, que era um excepcional baterista, e desconstituir a bateria, fazendo dela um bumbo para um, a caixa clara para outro, fazendo com que os pratos fossem desmontados para fazer um instrumento. E aí, então, eles se reúnem em suas casas, vão nas casas buscar fraques, roupas, smokings, que pudessem remeter àquela época, gravata borboleta, o sapato, e desde já ali fica estabelecido que é preciso seguir um padrão. O padrão da roupa ele é inegociável, né? Não é possível que não seja aquele sarau. E eles, então, têm aí um primeiro que fica sem instrumento, então a ideia do pai é fazer para ele um fotógrafo lambe-lambe. O Beto Laus, então, se transforma no fotógrafo. E dessa divisão de instrumentos, aí alguns deles metais, recolhidos até de restos de bandas locais, eles conseguem formar o grupo. Mas, evidentemente, não há um grupo, não há a formação de uma orquestra sem um maestro. E aí é onde o pai, então, assume a batuta, com ainda ali um pedacinho de um daqueles... um pedacinho de madeira, né, que faz o papel da batuta, que seria retirado lá de um armário da minha avó, que também contribuiu com seu vestido de pele para fazer os bigodes, com muito gel no cabelo, e aí eles, então, iniciam a sua tocata, né, pelas ruas de Florianópolis, só que com um detalhe. Eles não se esqueceram, não sabiam disso, evidentemente, mas nenhum deles era músico. E não tocavam patavina, Tulo. Mesmo assim, era a grande atração do carnaval. E o interessante, Raimundo, evidentemente que a montagem deles em forma de concha, muitas vezes a ida até o coreto da Praça 15, fazia com que multidões fossem atrás para verificar aquele concerto que iria iniciar. Mas, claro, todos eles desavisados de que ninguém tocaria nada. E isso causava muitos risos e, evidentemente, tornou-se aí a primeira orquestra em que ninguém toca nada. A irreverência estava por toda parte. Até regulamento tinha. Quando eu falei para o Tulo que eu gostaria de ter participado da orquestra do pai dele, ele disse, está lá no regulamento.
Tu estás na categoria de músico ameaçante. Fui conferir o regulamento e estava lá. Músico ameaçante. Aquele indivíduo, de qualquer sexo, que vendo a filarmônica passar exclama: ainda vou sair nessa banda. Outra irreverência. A Filarmônica foi fundada em 1960, mas no estandarte está escrito: fundada em 1872. Essa era outra característica do meu pai, sabe? Ele detalhava muito as coisas quando fazia qualquer ideia que ele criava, de um bloco de sujo, ou mesmo de uma atividade festiva, a bandeira faz parte, o ambiente, a constituição do ambiente como um todo. Então, idealizar um fotógrafo, idealizar um estandarte, fazer disso um conjunto, era muito da cabeça dele essa construção. E aí, claro, como remetia a um sarau de uma década muito antiga, a ideia de já lançar um estandarte dizendo que ela tinha sido fundada ainda no século XVIII é também uma brincadeira para compor, né, aquela constituição daquilo que eles se transferiam. Porque, na verdade, Raimundo, eles tinham uma máquina do tempo ali. A partir do momento que eles entravam na orquestra, eles se transferiam lá para o século XVIII e passavam a agir como tal. E várias eram as brincadeiras, porque, como tu disseste, ele permitiu sempre a irreverência individual. Então, era interessante isso. Ela era um conjunto, um coletivo, obviamente, mas sem que cada um tivesse tolhida a sua criatividade para a sua brincadeira pessoal. Então, tocar fora do tom, fazer talvez um malabarismo com seu instrumento, fazer o que eles chamavam de evoluções malucas, porque em determinado momento a orquestra era uma filarmônica, mas ela também era uma banda marcial, né? Então, ao sair pelos centros, ela tentava imitar uma banda da Marinha, né? uma banda, por exemplo, de Londres, onde você tem ali à frente do Palácio Real aquelas evoluções. E isso tudo, Raimundo, foi constituído ao longo dos anos, pouca gente sabe, com presentes que ele recebia. Lembro aqui, por exemplo, o Gilberto Bittencourt, um dos músicos, que era maestro dos Canarinhos de Petrópolis, né? daquele coral. Então, ele trazia esses excertos e muito debatiam sobre esses assuntos. E aí que aconteciam verdadeiras introduções, né? Que muitas vezes um sax dá uma primeira linha de notas, mas quando ele via que alguém tocava muito bem o instrumento, ele, como maestro, chamava o músico e dizia: você está tocando muito bem, vamos fazer um teste de solfejo. Aí a pessoa armava o seu instrumento e ele dizia: não, o teste de solfejo não vai ocorrer no instrumento que você toca. Dá licença. Ele tirava o sax, entregava para a pessoa um prato e diz: você vai ter que tocar um outro instrumento. E ele dizia: e me dá um dó. E aí era desconcertante, porque as pessoas todas achavam que o maestro, em até certo ponto brabo, né, ia tomar uma lição ali na frente de todos eles. E isso, então, se desenrolava ao longo de todo o dia, desde a chegada dos familiares, porque ela era muito inclusiva nesse ponto. As mulheres é que faziam os bigodes, as crianças é que ajudavam o pai a levar o instrumento, né? E nesse ambiente familiar foram agregando todas as pessoas que quiseram sair na Filarmônica. Tulo, a lembrança alegre e carinhosa do teu pai, conduzindo a Filarmônica, presentifica em nossa memória a época de uma Florianópolis, onde podíamos aglomerar e éramos muito mais felizes. Raimundo, essa declaração que tu desse de que a lembrança da Filarmônica e do pai te remete a um passado, te remete a uma coisa boa, te remete a uma infância, remete a um primeiro encontro com a cidade, com aqueles que vieram de fora, ela me é repetida e é repetida a meus irmãos, a minha mãe, quase que diariamente. É incrível você entrar num tribunal, no meu caso, sou advogado, ou ir no supermercado, ou ir no mercado público comprar camarão, e as pessoas te pararem na rua e dizer o seguinte: cara, eu morro de saudade da Filarmônica. Isso é muito, muito comum. Ao mesmo tempo, ela traz uma carga de tradição local. A sensação que a gente tem é que ele despertou um carinho e até uma sensação, eu diria assim, de orgulho local, de que a gente possa ter uma criação desse tipo e que a gente possa ser leve nesse sentido, sabe? A nossa cultura portuguesa, né, herdada dos açorianos e também dos europeus em geral, constituindo aqui uma classe muito manezinha que tem essa capacidade de ter essa, eu diria assim, de exalar aquilo que a Filarmônica exalava. E aí, essa é a figura que nos vem do pai. O pai vem com exatamente o Tulo Cavalazzi, o maestro, como um maestro das pessoas, né? Não da Filarmônica. Um ser extremamente agregador, que em qualquer ambiente conseguia ter muita gente ao redor dele, e sem ser exibido, porque ele era um sujeito tímido, né?
Na verdade, ele atraía as pessoas pela bondade natural e pela forma como ele agia, ele via a vida. Ele era muito crítico, mas, ao mesmo tempo, ele era um sujeito aberto desde sempre. Então, eu acho que essa é a lembrança, de tantas lembranças que a gente tem, né? Essa é uma lembrança que ele conseguiu trazer, de um sujeito agregador e que tornou assim, a figura do Túlio Cavalazzi e do Carnaval uma coisa diferenciada. Era mais ou menos isso aí que eu consigo assim, resumir de uma figura que merecia um livro, né? Uma biografia de tanta coisa que ele construiu, de tanta, eu diria assim, de tanta marca indelével que ele deixou na nossa cultura local, sem saber que estava fazendo isso, né, Raimundo? Sem saber que ele construía, na verdade, isso. E esse foi um grande legado. Que sonzeira! E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!